Olá, bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um momento junto e esse momento junto será de arte. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela e nós vamos analisar a origem de Petrolina, a origem do seu nome, conhecer algumas versões, claro que resumidamente, para que esse vídeo não fique extenso. Acompanha com a Pro todo o processo da nossa aula de hoje. Então, nós temos o seguinte, hoje nós vamos falar sobre artes. Na nossa aula de arte de hoje, nós vamos falar sobre a origem de Petrolina, a origem desse nome, a origem de Petrolina, Pernambuco, e vamos aí estar falando sobre a arte e que existe na nossa região, né? Pois nós já estudamos outros tipos de artes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa arte, sobre o nosso município. Temos aqui... Primeiro, nós vamos conhecer aqui as versões que existem, né? As versões que nós observamos sobre a nossa região, sobre a origem desse nome, de onde surgiu esse nome Petrolina. Então, existem aí 3 versões para a origem do nome Petrolina, tá? Vou estar falando sobre elas aqui, espero que vocês acompanhem e acredito que a maioria já escutou essas histórias antes. Nós temos aqui a primeira versão, diz que Petrolina surgiu a partir de uma homenagem que foi feita ao nosso imperador Dom Pedro II e à sua esposa Dona Leopoldina. Então, assim, acredita-se que Petrolina recebeu esse nome porque estavam fazendo uma homenagem ao nosso imperador Dom Pedro II e sua esposa, Leopoldina. Daí teria surgido o nome Petrolina. Esses nomes também explicam algumas versões sobre a sua origem, sobre como teria surgido a nossa cidade. Nós temos aqui a segunda versão, que menciona a existência de uma pedra linda, de uma pedra que foi utilizada para a construção da igreja catedral, né? Aquela igreja linda e maravilhosa que nós temos no centro da cidade. E nós podemos observar um marco histórico que conta realmente uma história linda e maravilhosa, tanto sobre a religião, quanto sobre a nossa cidade, que teria sido desbravada, né, aí pelos freires. A terceira versão diz que esse nome surgiu a partir da junção dos primeiros habitantes da cidade. Então, Petrolina teria lá 2 habitantes primeiros, né, primórdios, Pedro e Lina, e aí teria surgido o nome Petrolina, teria dado origem a esse nome por conta desses 2 habitantes da cidade. Petrolina antigamente, claro. E aí hoje nós temos aí 217,93 mil habitantes. Então, nossa Petrolina era conhecida como a passagem para Juazeiro, nossa cidade vizinha, nossa cidade baiana. Isso porque Petrolina seria, então, a passagem dos tropeiros que iriam, né, seguir para a margem do Rio São Francisco, na cidade baiana, que seria Juazeiro, tá? Então, Petrolina passou-se a existir por ser aquela passagem de um lugar para o outro pela margem do nosso Rio São Francisco. Essa é uma das versões. Claro que existem outras versões e se vocês tiverem curiosidade, estiverem curiosos sobre essas versões, podem estar pesquisando sobre elas e nós vamos sim estar analisando cada uma delas. Temos também o seguinte, Petrolina foi criada em 18 de maio de 1870, muito tempo antes, inicialmente constituindo uma vila,
Em segundo, constituiu aí uma cidade e hoje é a nossa cidade maravilhosa, a nossa princesinha do sertão, ou princesa do sertão, não cabemos mais no diminutivo, pois a nossa Petrolina está enorme, está cada dia crescendo, cada dia se desenvolvendo mais, e trazendo para os seus moradores benefícios, muitos benefícios. Bom dia, e nós temos aqui embaixo, né, os municípios circunvizinhos, que são aí também banhados por nosso Rio São Francisco, lindo e maravilhoso.
que nos dá aí grande fonte de vida. Temos Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Caprobó. Estes, né, localizado em Pernambuco. E os baianos, né, que são aí de Juazeiro, Casa Nova, Curaçá e Sobradinho. E a região administrativa integrada do desenvolvimento do Polo Petrolino em Juazeiro. Então, esse desenvolvimento acontece de duas formas. Nós somos líder em exportações, tá? Nós exportamos bastante fruta para fora do nosso Brasil. Também somos o maior polo de produção, né, de vinhos. Os vinhos maravilhosos que aqui em Petrolina nós passamos a produzir. Assim como outras questões também, né, outros fatos que nós podemos citar como desenvolvimento. Nós temos uma educação boa, né, a nível bom, com nota ótima. Nós temos uma excelente administração, estamos aí desenvolvendo, crescendo. A cada dia que passa, Petrolina se torna maior, Petrolina se torna mais forte, se torna um exemplo de município no nosso Brasil e em nosso estado de Pernambuco. Temos aqui a nossa bandeira que é constituída pelo verde, pelo amarelo, pelo vermelho, né, pelo remo e pelo cacto, que seria o nosso símbolo aqui dos remeiros e o nosso Nordeste, tá? Não vou falar sobre o significado das cores, porque eu vou estar pedindo isso para vocês realizar uma pesquisa e me falar sobre o significado de cada cor e do símbolo que temos aqui. Temos o hino, isso mesmo, o hino que vai aqui relatar sobre os povos que aqui habitam em Petrolina, sobre o desenvolvimento que Petrolina tem e continua construindo até os dias de hoje. Também vai falar sobre a nossa bravura, sobre a nossa hospitalidade, sobre as indagações que o petrolinense consegue aí desbravar e se tornar exemplo para todo um estado, todo um município. Então, nós temos aqui, eu vou fazer a leitura do nosso hino. Petrolina, nasceste à luz e aos fulgores do sol nordestino, sobre o signo potente da cruz, tendo a fé apontar teu destino. Do progresso seguiste o caminho, consciente, visando o futuro, e ergueste com força e carinho a instrução como faixo no escuro. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, nós podemos observar que fala sobre o surgimento da nossa cidade, fala sobre o nosso carinho que nós temos, sobre a visão de futuro e de progresso que nós observamos, e nós estamos conseguindo fazer essa visão de futuro para a nossa cidade. Temos a instrução. Instrução seria a nossa educação, seria nós estarmos aí desbravando, melhorando, trazendo muitos recursos para a nossa educação. Petrolina, tu és a princesa, do sertão cotonoso luzeiro, e ostenta laurel de grandeza sobre a margem do rio Altaneiro. Nossa cidade realmente está muito grande. Podemos dizer que nós temos um laurel de grandeza enorme no nosso município. Vou continuar a leitura. Tua gente ordeira, pacata, ao estranho recebe com amor, numa faina cortês que é nata, ao abrir-lhes do peito o ardor. Não importa ser rico ou ser pobre, todos gozam da mesma atenção, e num gesto humano que é nobre, dá a todos o seu coração. Realmente, o povo petrolinense é um povo que tem sim uma hospitalidade enorme, recebe todo mundo com atenção, com carinho. Nós temos pontos turísticos muito visitados por quem vem aqui à nossa região. Temos novamente o nosso refrão, tá? Que é Petrolina, tu és a princesa do sertão, pontonoso luzeiro, e ostenta laurel de grandeza, sobre a margem do rio Altaneiro. Dom Malante rasgou as entranhas, no teu seio plantando progressos, sementeira de forças estranhas, que gerou de repente o sucesso. E tu marchas
de fronte erguidas, na conquista real do amanhã que é fonte de vida, e esgrínio de glória louçã. Então, realmente, né, Dom Malan foi um dos desbravadores das nossas terras, um dos primeiros que veio aqui e trouxe muito progresso, muita novidade para nossa região, e foi assim, né, se formando a nossa população de hoje, o nosso desenvolvimento de hoje. Continuando aqui, nós temos novamente o nosso refrão: Petrolina, tu és a princesa do sertão, pantanoso luzeiro, e ostenta laurel de grandeza, sobre a margem do rio Altaneiro. Temos aqui embaixo, né, no teu sangue fervilha a bravura, que exprime o valor do vaqueiro, qual a fama que ainda perdura do estoico labor do rimeiro. Com um raio fungindo no espaço, teu olhar ao caboclo seduz e o faz triunfar no regaço destas plagas banhadas de luz. Então, a nossa bravura, a nossa garra está expressa aqui nesse último verso, onde fala do nosso vaqueiro, símbolo do Nordeste em si, fala dos nossos remeiros, que são os nossos pescadores, os nossos moradores de ilhas, né, de ribeirinhos, que nós chamamos assim. E temos, por fim, o nosso refrão novamente, que fala sobre Petrolina, nossa princesa do sertão. Isso mesmo. Agora, como nossa aula é voltada para a arte, nós vamos falar um pouquinho sobre o artesanato, que é a nossa riqueza, né? A nossa conquista, o nosso teor mais brando sobre a arte. Nós observamos aqui diversas peças, diversas manifestações artísticas. Então, em Petrolina, nós temos diversas manifestações artísticas, temos diversos locais onde nós podemos encontrar essas manifestações artísticas. O primeiro lugar que eu vou citar aqui para vocês será a Oficina do Artesão Mestre Quincas. Então, essa oficina foi criada em 1889. É um espaço onde os artesãos podem trabalhar e expor suas obras, né? Ali eles podem deixar exposto esculturas, coxa de retalho, pinturas, bordados. Podem também estar lá deixando diversos outros meios de artesanatos e deixando ali para que os visitantes possam admirar. Claro que também é feita, né, a venda e tudo mais, mas o ideal é que você observe que nossa cidade traz uma riqueza em obras de arte, uma riqueza em linguagem artística. Claro, eu não postei aqui, eu não coloquei nenhuma imagem sobre as obras tidas aqui, porque são diversas. Então, eu estaria aí trazendo mais de 10, 20 fotos para vocês, e não é o foco, né? O foco é que você saiba que existem manifestações artísticas aqui na nossa região, onde se encontra e quais são elas, tá? Então, nós temos aqui, a qualquer hora do dia, tem gente esculpindo lá, trabalhando, né, esculpindo, pintando ou bordando as suas obras de artes, o seu artesanato, como nós aqui observamos no primeiro slide, que é a riqueza em artesanatos que existem na nossa região. Temos aqui, né, essa oficina se chama Mestre Quincas, pois foi batizada em homenagem a Joaquim Correia de Lima, um dos primeiros artesãos de Petrolina. A história do lugar é muito bonita. Eu também não estou entrando tanto na história, apenas apresentando para vocês. Nós temos também Centro de Artesanato Celestino Gomes, mais um centro, né? Mais um lugar que você pode estar encontrando diversas obras de arte, diversas manifestações artísticas do nosso povo pernambucano, do nosso povo petrolinense. Nós temos lá um local que possui 64 barracas para comercialização de peças produzidas por artesãos que são cadastrados na Associação dos Artesãos do Vale do São Francisco. Então, neste lugar, existem diversas barracas, onde as pessoas expõem as suas peças e fazem venda também comercial delas, tá? Então, lá nós podemos encontrar
arte em madeira, em retalho, trabalho de reciclagem, como jornal, tecido, dentre outros materiais que são utilizados. Podemos encontrar crochê, bordados, fuxicos, arte em flores, aquelas flores maravilhosas que nós fazemos aqui, vidros, couros, palha de bandeira, de bananeira, cabaças, pinturas e mais caprichados doces caseiros. Licores e chocolates também são encontrados naquele espaço. Tudo isso produzido na nossa região, tudo isso produzido por pessoas da nossa região e que traz aí uma visibilidade cultural muito grande para nós. E aqui nós temos diversos artesanatos nessa pequena imagem que eu coloquei aqui, que fala aí um pouquinho sobre a nossa arte petrolinense. Depois disso, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Centro das Artesanas das Carrancas. Bom, quem nunca viu aquela carranca bem grande que existem aí, né, na nossa cidade? Então, essas carrancas são símbolo de uma pessoa muito, muito vitoriosa em sua vida. Nós temos o espaço, possui um memorial e conta trajetórias da artesã Ana Leopoldina Santos, ou, né, como popularmente nós conhecemos, Ana das Carrancas. Ela fazia essas carrancas com barro semelhante às que via na proa dos barcos do Velho Chico que tinha antigamente. Existem várias lendas também em cima dessa carranca. O ateliê produz e comercializa peças em barro, principalmente carrancas de óleos vazados e também as com características antropomórficas, ou seja, de animais, né, com aspectos humanos, entre outras. As carrancas cerâmicas são esculpidas por Ângela, filha de Ana. Então, aqui nós podemos encontrar as carrancas, né, que é muito famosa aqui em nossa região. Podemos encontrar também diversos modelos dessas carrancas, que vai aí contar a história e a trajetória da nossa artesã, Ana das Carrancas. Hoje, né, a sua filha continua fazendo essas obras, assim como muitos artistas também, né, ingressaram nessa manifestação artística e fazem também essas carrancas, tá? Mas como o foco aqui é apresentar o Centro de Artes de Ana da Carranca, então vamos falar apenas dela. Depois nós temos aqui o Museu do Sertão. O Museu do Sertão é uma instituição que está localizada na nossa cidade. Foi fundado em 27 de outubro de 1973, criado oficialmente em 21 de novembro de 1985. Então, aqui eu encontro diversas manifestações artísticas do povo, né, do Nordeste, de Petrolina, como, por exemplo, nós encontramos coleções de meio ambiente, cultura indígena, artesanato, moradia rural, valores da economia, da política, da religião, da sociedade sertaneja, como um todo, se apresenta em uma montagem museográfica e museológica bastante definida. Então, aqui nós podemos encontrar a trajetória da nossa cidade, podemos encontrar a visão política, social, cultural da nossa cidade, conhecendo assim cada detalhe da construção, do desenvolvimento, dos primeiros e dos mais importantes, né, das mais importantes figuras que nós tivemos aqui na nossa região. Nós também podemos encontrar lá pertences do cangaceiro, Lampião, do nosso Frei Dom Malan, né, o primeiro bispo, no caso, Dom Malan, bispo Dom Malan, coronel. Também, né, podemos encontrar alguns pertences da família Coelho, Joãozinho, do Pairal, e o pioneiro da imprensa escrita no interior do Nordeste, né, no caso. Então, nesse Museu do Sertão, nós podemos ter realmente um encontro com a nossa história, com a versão dos acontecimentos e com tudo que nós, aqui de Petrolina, precisamos saber sobre a nossa cidade.
Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Foi um momento diferente, um momento mais histórico. E vamos à nossa instituição de atividade. No primeiro momento, eu mandei um vídeo para vocês sobre, né, o hino de Petrolina. Então, esse hino, eu peço que vocês realizem como um bom dia, gravem esse momento de vocês contando o nosso hino de Petrolina e enviem para mim, tá? Que eu vou tentar aí fazer uma montagem bem legal para a gente homenagear e dar os parabéns à nossa cidade, que estará fazendo aniversário no dia 21 de setembro, próxima segunda-feira.